Olá, querido, querida, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Eu sou o pastor Timóteo Borba, pastor da Quarta Batista em Três Lagoas, e estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, um assunto extremamente válido e importante que diz respeito, pausando aqui, que diz respeito a preservação da vida. Então vai entrando, vai deixando o seu oi para sabermos quem é que está online, né? Se for possível também, no decorrer do tempo, nós vamos mandar também, vamos ver as perguntas e os questionamentos que vão surgindo. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o pastor e professor Reis, né? Vai ser muito bom. Eu espero em Deus que seja muito gostoso e muito proveitoso o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu só já esperar o pastor Reis entrar. Boa noite, irmã Kátia. Boa noite, irmã Geise. Boa noite, mãe e pai. Estamos online já. Já posso, se você tiver uma oportunidade, já compartilhe esse vídeo com alguém, convide alguém para que possa estar junto conosco, ok? Conversando sobre um tema extremamente importante. Pastor Reis já entrou, já vou fazer o convite a ele. Só um momento. Já foi convidado, maravilha. Vamos esperar a conexão. Pastor e professor Reis, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, sim, pastor. Tudo bom? Tá ouvindo aí? Tá bem aí? Bem, graças a Deus, estamos ouvindo sim. É um privilégio, uma honra poder te ver depois de algum tempo, né? Creio que a última vez que nos vimos eu ainda estava na faculdade e agora nos encontrando novamente aqui para tratar de um assunto tão relevante e tão importante. Ao meu ver, nada mais especial do que a sua presença nesse momento, né, que a sua experiência nesse momento. Doutor, tratar o assunto em forma de diálogo. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar um tempo para o senhor se apresentar para o pessoal, dar um oi para o pessoal, e nós vamos lançar algumas perguntas e alguns fazendo um diálogo gostoso e amistoso, ok? Não, eu fico feliz aqui em poder colaborar, né? Participar desse momento aí. O senhor, com a sua família, né? Lembro, a primeira vez que eu te vi, você era gurizinho ainda, né? Agora a sua filha tá da época que eu te conheci. Então, isso é muito bom a gente compartilhar esses momentos e poder colaborar aqui, né? Trago um fraternal abraço. Foi possível aí, pastor. Maravilha, é uma honra para mim. Lembro de um fato muito engraçado que eu e meu irmão, quando éramos pequenos, tentamos tirar uma lutinha com o senhor e já levamos uma sova, né? Um ditado popular, podemos dizer. Pastor Reis é capelão, é psicanalista. Posso dizer, né? Meu pai até diz que é um amigo da família. É uma honra ter Sim. aqui conosco. Pastor, o senhor também oficial do Corpo de Bombeiros, trabalha muito com a questão da valorização da vida, né? Que é uma profissão linda e preciosa. Já começando assim logo de cara, existe uma conceituação que muitas vezes, se for olhar em um termo subjetivo, no sentido de prestar atenção do ser humano para o reflexo vivencial do humano, pode parecer contraditório. Se perguntar o que é vida ou o que é viver, muitas vezes, determinante a diferentes realidades, pessoas terão diferentes respostas, né? Mas não necessariamente a vida é um bem viver. Né? Existe uma grande conceituação e diferença entre viver e sobreviver. Como o senhor correlaciona isso dentro da sua ampla experiência até de bioética, né, que o senhor tem? Bom, em primeiro lugar, nós temos que. A sua fala é muito interessante, porque hoje no Brasil existe uma vertente muito grande da legalização do aborto, tá?
Existe hoje no Brasil uma vertente de pensadores, pesquisadores, intelectuais, uma parte da mídia, uma parte do judiciário, uma grande parte dos senadores, deputados federais, que tramita a legalização do uso da maconha de forma recreativa. Então, duas formas muito complexas aí. A legalização do aborto e a legalização da maconha como forma recreativa. Essas duas vêm de encontro à tua fala, porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia onde gestores municipais, estaduais, a grande mídia, os grandes intelectuais lutam, né, para que a gente fique em casa, tome medicamento com evidências científicas, mas esses mesmos pensadores, essa mesma linha que recomenda, né, lockdown, ficar em casa, são os mesmos que querem legalizar o aborto e legalizar o uso da maconha. Então, para que nós possamos ter essa visão do que é vida, né, é uma contradição em cima de outras contradições. A vida, ela nasce, a própria ciência mostra que a vida, ela nasce já na parte fecundal ali, nos primeiros dias, semanas ali da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós já temos uma vida, existe uma vida, ela só vai desenvolver, mas existe uma vida. E essa vida, quando ela nasce, ela tem que ter o quê? Carinho, amor e atenção. Tudo começa na relação afeto-criança-família. Por que isso? Porque hoje se fala muito em Covid, mas nós esquecemos que o Brasil tem alta taxa de suicídio de crianças e adolescentes. Nós temos alta taxa de suicídio de idosos, tá? O Brasil aí, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Então, são números alarmantes, tá? Então, nós temos que ter essa visão aí. Aí nós falamos da bioética. A bioética nada mais é que é a valorização da vida em prol da vida, para a vida daquele que quer a vida, mas proteger a vida daqueles que queiram viver. E aqueles que também não queiram viver, tá? Então, hoje, a neurociência, as novas tecnologias, elas mostram o quanto tem avançado em prol da vida, tá? Exames de alta complexidade, exames de alta precisão que diagnosticam o câncer precoce, tudo isso, ótimo. Mas aí eu volto àquela início da minha frase, da minha fala. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil se comete quase 1 milhão de abortos. O aborto é ilegal, é crime, diante do Código Penal brasileiro e da nossa Constituição. Aí nós vamos na liberação da maconha, né? Maconha, que, para quem não sabe, é uma droga, tá? Não tem nada de... Não existe forma recreativa, existe um consumo que vai te dar uma compulsão, uma dependência, tá? Que vai te afetar os seus neurotransmissores, vai levar você à morte prematura e à loucura e principalmente os quadros de esquizofrenia, depressão severa. Então a vida hoje ela está muito no fio muito muito fino, muito tênue do que é a vida hoje no Brasil. Nós estamos falando de Brasil, do que é a vida, tá? E esta vida da vida, a existência do ser humano neste planeta, neste mundo. Mas nós começamos falando de família, aonde tudo gera. Como que hoje as nossas crianças são geradas? Como que hoje a sociedade, né? Essas relações de afeto inexistente, tá? Essa compulsão por jogos, compulsão pela solidão, compulsão pela morte. Então, nós temos que trabalhar muito do que é a vida, tá? O que temos pessoas lutando para vencer um câncer e outros, por ato de impulsividade, cometem suicídio. E outros, de uma forma recreativa, consomem droga e morrem por overdose. E outros, né, que lutam para sobreviver e outros que lutam para que as pessoas vivam. Então, hoje, essa questão de vida e morte é muito relativo. O que é vida? A vida é o momento em que vocês... Ótimo. Tem até um biblista neotestamentário que eu gosto de citar muito, Haim, que diz que é melhor morrer vivendo do que viver morrendo. E em muitos conceitos, isso até no princípio de se fazer vida, porque o ser humano ele foi feito um homo faber, né? Ele tem a condição de fabricar
a partir dele também, né? É muito interessante esse conceito do ser humano poder produzir vida. Ele não é a primazia da vida, mas ele produz vida através dele. E nesse sentido, o pastor, eu gostaria de entrar bem contigo a questão da prevenção do suicídio, que eu acho muito importante isso. Mas antes desse aspecto, existe essa frase: é melhor morrer vivendo do que viver morrendo. Se aplica à questão de que muitas vezes eu, impedindo de ser criado ou de ser criador de uma vida, no sentido de eu não fecundar as outras, como o senhor vê essa correlação? É uma forma de homens, mulheres que não querem casar, querem ficar em casa. É a geração que não quer sair de casa, que não quer ter filho, né? É complexo isso aí, E né? tem a Porque outra filho geração que cria filhos em um sistema é liberal. Então é complexo hoje. Mas tudo isso, de tudo isso eu tiro uma grande virtude, uma grande visão. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde as pessoas têm ainda têm essa liberdade de se expressão, de natureza, de decidir o que quer com o corpo, com a alma, com o que quer. Isso é interessante, porque só na democracia, fora da democracia, não existe isso. E hoje a gente vê uma luta de pessoas utilizando a democracia para acabar com a democracia. Interessante, né? Porque aqui a gente pode ter a expressão, a liberdade de expressão, só que alguns utilizam esta liberdade de expressão para acabar com essa liberdade de expressão nossa. Então, o de tudo isso que você me fez essa pergunta é que nós vemos no Estado democrático de direito, onde a pessoa tem liberdade de fazer o que quer. É, eu te fiz essa pergunta para adentrar em um fator muito importante, porque a vida humana é um reflexo e ela procria seus reflexos. Missão de vivência e valores de pais para filhos, e em estudos geocientíficos nós vemos isso, que são raríssimas as vezes onde crianças são criadas em ambiente hostil. Quando eu falo criação, é ensinada, formada e inserida nesse ambiente, né? São três momentos diferentes. E quando elas são criadas nesse ambiente hostil, o que tende a acontecer é a reprodução desse ambiente a partir dela, né? Quando cresce ou quando tem a condição da autossuficiência. Como nós podemos, então, verificar essa situação dentro de uma sociedade midiática? Por que eu digo isso? Porque esse ambiente hostil está indo para as redes, está indo para a autoliberdade, até para a autodenominação. Eu posso, né? A pessoa cada vez mais cedo está ficando autossuficiente. Eu vi uma chamada sua que eu achei muito interessante, que o senhor tratou duas coisas bem interessantes. A primeira coisa que você tratou é que maconha mata muito, e que nós muito vemos aí muito adolescente fumando maconha, ou até mesmo o tal do crack, em narguilé, em outras situações, na frente das casas e tomando tereré com a maior naturalidade do mundo, como se fosse a modinha, né? E outra situação que nós vemos muito são, por motivo da sociedade, da existência da sociedade midiática, nós vemos esse mesmo grupo, ou essa mesma possibilidade de grupo, enfrentando as redes sociais sem maturidade para dizer isso eu quero, isso eu não quero. E muitas vezes entrando em jogos que acabam com as suas próprias possibilidades para a gente, por favor? Hoje nós vemos um confronto de geração, né? Eu dou aula há muitos anos aqui na Universidade Federal, dou aula de medicina, na residência médica, na residência multidisciplinar, dou aula em outros locais aí, e o mais interessante é garoto de 19 anos falar, eu não concordo com o senhor. Qual experiência de vida ele tem diante de um tema de complexidade, que é ética, bioética, né? A mistanásia, a eutanásia, temas de alta complexidade, e o garoto de 19, 20 anos diz, eu não concordo com o senhor, mas tá, eu não concordo por quê? Porque eu não traz uma experiência de família.
Porque a criança age por imitação. A criança age por imitação. E hoje nós temos uma geração de jovens infantilizados que se aplica ao ditame da birra. É crianças, adolescentes e jovens birrentos que não sabem lidar com frustração, não tem limite, e quando se coloca disciplina, ele se acha que estão sendo, é uma ação ditatorial contra ele. Por quê? Porque estão cortando a sua liberdade de fazer, de dizer uma coisa que ele nem sabe o que é. Então, isso é muito complicado hoje. Por quê? Porque são presas fáceis de um condicionamento de um campo ideológico, diversidades, onde só existe uma verdade e a verdade, a minha, prevalece sobre a sua, e não aceito o contraditório, não aceito o diferente de pensar. E isso é muito complicado, porque hoje a gente vê o quanto os cristãos são hostilizados, o quanto a estrutura familiar é hostilizada, a verdade é manipulada com formas, cores, para dar uma verdade daquilo que nunca foi verdade. Então, o que eu vejo? Que essa geração hoje ela perdeu o sentido de criticar a crítica, analisar a análise e julgar o julgamento. É uma visão pessoal minha como uma verdade absoluta que tem que prevalecer sobre todos. Muito complexo dentro do âmbito da sociedade. Por quê? Porque você vai falar para um jovem hoje que a maconha, né, pode levar ele à loucura, um quadro de esquizofrenia, um quadro de paranoia, uma depressão severa, ele acha que não é nada. Narguilé ou narguile, os estudos de universidades de Oxford, da Inglaterra, do Reino Unido, da Escócia, que começaram esse trabalho, demonstram que, infelizmente, isto vai trazer sequelas severas, graves no sistema nervoso central. Continuamente, durante 3 anos, vamos ter uma geração com trombose, enfisema pulmonar, câncer de garganta, câncer no cérebro, tá? Câncer no esôfago. Mas vai falar isso para um jovem, câncer na boca, tá? Então, hoje já tem estudos de dentista vendo o quanto esse narguilé é prejudicial aos dentes. Imagine no pulmão. Por que no pulmão? Porque a essência do narguilé, aquela essência saborosa, ela já foi encontrado, ela é uma essência que dá o sabor, tá? E 90% dos produtos narguilé ou narguilé comercializados em Mato Grosso do Sul vem do Paraguai, tá? Com nenhum critério, tá? Que não passa por nenhum critério de qualidade e já foi encontrado, e muitos deles, essa essência, o mesmo você compra em Pinho-Sol, esses desinfetantes que você compra para desinfetar banheiro, latrina, tá? É o que eles colocam a essência no narguilé. E é essa essência que jovens tomam, fumam, e pais, pasme, mães que fumam e dão para os seus filhos de 3, 4 anos, porque nós estamos em família. Não sabe as sequelas e a dependência, a codependência já com esta criança. Então, isso é muito sério. Então, nós perdemos o parâmetro do limite e da disciplina na nossa sociedade. Isso é muito sério mesmo, porque você falou algo muito interessante. Tem gente que não sabe criticar a crítica e julgar os julgamentos. Antigamente se valorizava o que era diferente, né, para somar, até mesmo, eu vou usar um termo de antagonismo aqui para a ideia, para somar valores e fortalecimento. Né? Você pensa diferente de mim, você pode trabalhar onde eu não consigo, vamos trabalhar juntos? É aquela velha ideia, não consegue vencê-lo, junte-se a ele, né? Sim. Mas eu falo-se muito. E nas mídias sociais? Porque nós vemos que a grande maioria dos suicídios hoje em dia, eu li uma entrevista, uma reportagem hoje muito interessante e preocupante, que a maioria dos suicídios vem por influência externa. Né? E hoje nós somos uma sociedade mediatizada e nós vemos que 90% dos casos de ansiedade e depressão vem por influência externa através de muita visualização, excesso de informação
partindo das redes sociais. Inclusive, tem uma síndrome, o senhor, como psicanalista, conhece muito bem, síndrome do pensamento acelerado, que tem crescido muito entre jovens e adolescentes. Foi uma síndrome, né, de tese do Dr. Augusto Cury, que ele acabou trabalhando com ela em alguns dos livros dele. Livros que muito são considerados autoajuda, só que eu tenho vários colegas que fizeram mestrados e doutorados, né, sobre o tema Augusto Cury, que eu acho muito interessante também. Como se correlacionar mediante uma sociedade dessa que não sabe o limite e não sabe também a extensão da sua potência, né, com essas redes sociais e as influências externas que são geradas nessas sociedades, pastor, que eu acho muito preocupante isso. Nós tivemos aí a brincadeira da tal daquela baleia azul, que não é brincadeira coisa nenhuma, né? Tem a tal da Momo, tem diversas manifestações que, ao meu ver, como pastor, são manifestações satânicas mesmo, que têm atentado contra a vida e contra a valorização da vida de jovens, adolescentes ou até mesmo adultos que não têm opinião própria sobre si. Essa geração com as mídias sociais. Bom, primeiro deixar os fatores de risco. Quando se fala em suicídio, nós temos que entender e compreender quais são os fatores de risco. Os fatores de risco são dois: o ambiental, a estrutura da família, o ambiental, o social deste indivíduo. E o biológico é a questão interna, tá? As questões das neurociências, as questões das transmissões, principalmente do fator neurotransmissores, endorfina, serotonina, que vão nos dar a sensação de prazer. Tá, vamos lá. Então, questão ambiental, fator de risco, questão biológica, questão ambiental, fator de proteção contra o suicídio, dos fatores ambiental e biológico. Então, para que nós possamos ter em mente disso aí, é isso. Fator biológico. O que é o fator biológico? São os nossos neurotransmissores, tá? O nosso sistema nervoso central. Nós temos hoje pessoas que têm uma situação muito de dependência de medicamentos, pessoas que já têm uma predisposição para depressão. Por que depressão? Os estudos apontam que a depressão é um dos fatores que doenças mais letais, progressivas, incapacitantes, severas, que afetam homens, mulheres e crianças no mundo. Tá? 2025 para 2026, que está próximo aí, vai ser uma das doenças com maior prevalência no mundo, a depressão. Tá? E depressão é uma doença progressiva, incapacitante, severa, que afeta, que vai se dividir em leve, severa, moderada e crônica. Quando se fala em depressão, nós estamos falando de uma doença que vem dos fatores de comorbidade e, principalmente, existe quase 47 tipos de depressão. Nós somos muito infantis e achamos, quando se fala em depressão, a gente acha que são vários tipos de depressão, tá? Então, a depressão, essa depressão, ela tem duas grandes origens, circunstancial ou biológico, de novo, a predisposição, fatores bioquímicos, receptores, né, que não transmitem as sinapses para o sistema nervoso central, principalmente a ausência de serotonina, que vai nos dar a sensação de bem-estar e prazer. Por isso que é interessante a visita a um psicólogo ou psiquiatra. Por quê? Ambos são profissionais de saúde mental que vão trabalhar a mente do indivíduo. O psiquiatra vai trabalhar os sintomas, tá? Através, às vezes, do medicamento, a terapia medicamentosa. Já o psicólogo vai trabalhar a causa, o que levou aquilo ali, a profundidade da estrutura psíquica, do aparelho psíquico desse indivíduo, a estrutura mental, comportamental, cognitiva. Então, esses dois profissionais aliados vai poder diminuir, mas aí vem uma preocupação. De 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento medicamentoso com psiquiatra
e com psicólogo. De 10 pessoas que cometem suicídio, 8, 1 mês, 2 meses antes, visitaram o seu psiquiatra, visitaram um médico generalista, foi no psicólogo, passou por um padre, assistiu um culto, foi numa oração espírita e cometeu suicídio. Mas por quê? Muitos não se adaptam ao medicamento. Nós temos que entender que o medicamento indicado por um psiquiatra, nos casos de depressão, ansiedade, e vou alertar, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos, deprimidos do mundo, segundo 2011, 2017, tá? Pela própria Organização Mundial de Saúde. Tá? O Brasil é um dos recordistas mundiais das pessoas não aderir ao tratamento indicado por um psicólogo ou um psiquiatra. Tá? As pessoas não aderem ao tratamento. E aí vem essa situação que hoje nós vivemos. Aí, voltando lá, fatores de risco. Situação biológica, mental, redes sociais têm influência? Em parte, sim. Em parte, não. Por quê? Porque, infelizmente, nas redes sociais você encontra mais opções de você morrer do que opção de você viver. Tá? Existem estudos de grandes universidades no fator ambiental comportamental, visualizam principalmente o Instagram e sente uma certa ciúme e inveja do colega que está ali, curtidas, imagens. Então, o fator deprimido, a pessoa já está de baixo, rebaixada emocionalmente, já está ansiosa, ainda não adere ao tratamento, vê o colega, o amigo em posição superior a dele, o que, que ocorre? Ele entra num processo de infelicidade. Já está infeliz, ainda entra no processo de infelicidade. Infelizmente, as redes sociais se tornaram um divã onde as pessoas, volto a dizer, hoje nós temos uma geração de homens e mulheres, tá? Que expõem suas vidas particulares, suas vidas sentimentais, suas angústias, suas dores em rede social. Tá? Mas por que isso? Porque é o extravasar. A gente vai analisar cartas e bilhetes de pessoas que cometeram suicídio. Tá? O que elas querem fazer? Elas querem externar aquilo que elas não conseguiram externar em vida, ou seja, eu preciso morrer para ser ouvido. Aí vem aquilo que eu falei, fator de risco ambiental e biológico. Se o indivíduo precisa morrer para ser ouvido, então o fator ambiental, estrutural, familiar dele não está conexo. Por quê? Porque tudo começa na família. É a estrutura, a relação de afeto, a relação de diálogo, a relação de cura, a relação de apoio. Tá? Tudo começa na família. Não existe família desestruturada. Isso não existe. O que existe é uma ou duas pessoas que desestabiliza emocionalmente um conjunto de um grupo de pessoas que convive num teto que se chama família, pai, mãe, tio, avô, tudo, aquele aglomerado de pessoas. Mas a família nunca foi desestruturada, porque isso é uma visão errônea. O que existe são pessoas que estão desestabilizadas emocionalmente, numa neurose social que desestabiliza todo o outro num quadro de briga, de ira, de raiva e não tem o que? Diálogo. Tá? Hoje, o que nós encontramos? Crianças e adolescentes pobres de amor. Pobre de amor. Mães que só não falam, gritam. Pais que não têm diálogos, gritam. Famílias que não conversam, gritam. Ambiente hostil, violência doméstica, abuso sexual por parte de pai, mãe, irmão, avó, tia, porque nós temos a visão do pedófilo totalmente errada. A gente acha que o pedófilo é só o homem que tem pênis. Mulheres pedófilas são muito mais do que os homens, porque o homem é preso. Já viram mulher pedófila presa? Presa? Não, mas tem. Ela usa sutileza. Isso
sofrimento, dor e angústia nesta criança. Aí pais, mães que são alcoólatras, abuso sexual, o alcoolismo, a dependência química. Olha aí. Aí nós temos famílias estruturadas. O pai vai na igreja, a mãe vai na igreja, o filho vai na igreja, mas esse filho tem uma doença mental, uma depressão, uma cobrança desacerbada, porque conversando no hospital universitário, onde eu atendo muitos jovens, muitas crianças, muitos são cobrados por imposição da família, por imposição da religião ou da igreja. Muitos são cobrados. Não tem um diálogo. Então, muitos agem pelo impulso. O que é o impulso? O impulso é aquele que você não tem a consequência dos seus atos, é um ato inconsequente. Muitos dos casos de suicídio no Brasil é por ato de impulsividade. Não mede as consequências dos seus atos. Por quê? Não sabe lidar com frustração. Mas por quê? Porque não tem com quem conversar, dialogar, vive numa solidão, num desamparo total. E o que ocorre? Age pelo impulso. Uma situação, ele não sabe lidar com frustração, por quê? Porque ele vive num mundo de expectativas. Hoje nós vivemos numa geração de expectativas, dos sonhadores acordados, e quando isso não se materializa, não se cria forma na expectativa, entra numa frustração profunda, não sabe lidar com frustração, porque nunca teve limite, nunca teve disciplina, age pelo impulso. Mas por quê? Performance. A supervalorização da autoimagem que é exposto em rede social, tá? Aí volta aquilo. Por quê? Por que eu estou chegando a isso? Porque as pessoas, quando vai postar uma foto em rede social, ela tira 50, escolhe uma, modifica em foto, posta, tá? Para você, é a autoimagem. As pessoas querem apresentar aquilo que ele não é para mostrar aquilo que ele pensa que ele nunca vai ser, mas pensa que é. E a rede social é o mundo do avatar, onde eu crio um personagem que eu não sou, tá? Eu tiro uma foto sorrindo, mas na verdade eu estou triste, tá? É a valorização da minha autoimagem. E quando essa minha autoimagem é fragmentada, é arranhada, eu vou pelo impulso e eu me mato ou mato outros, infelizmente. Gente, como na verdade é um processo extremamente significativo, né, que é necessário ser analisado. E eu fiquei agora, professor, me desculpa, eu fiquei pasmo, porque é uma explicação necessária que muitas pessoas não entendem a profundidade e necessidade da busca de ajuda, da busca de Sim, ajuda. E às vezes parece que a pessoa que está buscando ajuda é a que é fragilizada. Mas muito pelo contrário. A que está buscando ajuda muitas vezes não. Posso dizer em 100% das vezes, é a que está se fortalecendo. sim. Gente, que eu fiquei pasmo agora, me desculpa, deixa eu respirar um pouco, porque, irmãos, gente, isso é muito sério. As pessoas às vezes acabam agindo por impulsividade, por não saber lidar com essas situações, ou muitas vezes não buscar ajuda, ou buscar pessoas que possam buscar ajuda. Também é muito interessante isso, né? Eu Sim. gosto daquele texto que fala assim, olha, se tiverem dois, quando um cair, outro levanta. Isso é muito importante. Agora, lembrando, pastor, professor, e como será, então, uma prospecção? Eu sei que, às vezes, o anseio e a ansiedade entra nessa palavra, prospecção, mas como, então, analisar uma prospecção daqui 5, 10 anos, onde essa geração tomará o poder de manufaturação situacional e social na nossa realidade? É uma coisa a pensarmos com uma certa seriedade. É uma geração que é vegano, mas come hambúrguer. É uma geração que luta pela liberdade, mas não aceita o contraditório, tá? É uma geração que quer ganhar, mas não quer trabalhar. É uma geração que quer ter direito, mas não tem deveres. Isso é complicado. Que a tudo é legal, mas se você pensar diferente, você não entra aqui no grupo. Então, é uma geração que, infelizmente,
é a minha geração, é a sua, a minha. Eu estou com 53 anos de idade e quando eu era adolescente as pessoas falavam coisas que hoje eu nunca pensei. Mas existe uma coisa chamada eixo. Você já colocou melancia em cima de um caminhão e saiu? A melancia por si própria vai o quê? Se encaixando e se ajeitando. Por quê? Porque é assim que sempre foi a humanidade. Tá? Hoje nós vemos uma geração, né? Ela é da época, seu pai é da época do mimeógrafo. Acho que nem Eu as sou da pessoas sabem época o do que mimeógrafo. é mimeógrafo. Se eu for falar isso, ninguém sabe o que é geração do mimeógrafo aqui me ouvindo, e hoje nós temos uma geração de aula remota que você faz prova na faculdade, vestibular remotamente pelo celular. Então, esses choques de geração. Só que, com o tempo, as pessoas vão se encaixando. Por quê? Porque as ilusões acabam, as paixões acabam e a vaidade humana acaba. Só que algumas coisas vão perdurar. É essa. Nós somos de uma geração que não era interligado, conectado nas redes sociais. De 10 anos para cá, já é uma geração conectada. Então, ela vai ter outra visão de relacionamento, tá? Elas vão ter outra visão do que é amizade, valores, família. E isso é natural, é o processo da humanidade, aonde a fé vai esfriando, tá? Onde vai chegar o momento que hoje Jesus sim, igreja não. Tá? Essa pandemia demonstra isso. Os cultos remoto, a distância, você, não quero agora, eu gravo, não vejo depois, tal, o louvor é legal, mas essa música eu não quero, o pastor falou uma coisa que eu não gostei e tal, e pronto. Isso é um processo natural, infelizmente. E não adianta os profetas do Apocalipse apontarem a destruição do cavaleiro do Apocalipse. É um processo natural. Se você pegar o desenvolvimento da humanidade, isso é normal. O que nós temos que fazer é orar muito, orar muito. Mas, infelizmente, é um processo que ele não vai mudar. Infelizmente, ele é irreversível, tá? É um A vida processo, continua, né? a vida continua, é um processo irreversível. Nós não podemos viver em ilusão, tá? Nós temos que ser lógicos, racionais. É um processo natural da humanidade. Pastor, existe uma situação muito séria e muito delicada que são as situações das escolas. Hoje as crianças passam aí, eu digo crianças pelo conceito geral, né, de menoridade, vamos assim dizer, da educação básica, mas as crianças passam 6 horas por dia na escola mínima. E surgiu uma pergunta que eu acho muito interessante e prática, que eu acho importante o senhor comentar sobre ela, que diz assim: e quando vem uma pessoa procurar ajuda, te pedindo ajuda, mas não quer ser ajudada por profissionais da área. Como Bom, em creio que os primeiro lugar, profissionais da área são os psicólogos, médicos, psiquiatras, né, assim sim, dizer. então nós vamos pontuar. Em primeiro lugar, hoje nós temos, é que você falou, o adolescente, a criança fica muito tempo na escola. Em primeiro lugar, essa escola não foi projetada arquitetonicamente para ter inteiro. Ela foi projetada para você ter um período, você ter uma aula, 11 horas você vai para sua casa e tal. Não é projetada, não tem um local de lazer, de descanso, não tem um refeitório adequado, não tem um banheiro adequado, não tem um lazer, uma cromoterapia. O que é? A terapia com as cores, que hoje os hospitais, as unidades básicas de saúde, os CTIs têm. As escolas não. A escola é cor escura. Uma arquitetura que não é projetada para hoje, para a geração de crianças ou adolescentes, tá? Parece um presídio, não tem um local de lazer, não tem um refeitório adequado, tudo aberto, barulho, tá? Muito barulho, não tem um local de descanso, não tem um local de você ter as mídias, ou seja, não foi projetado para isso. Foi adaptado. Nós brasileiros temos o hábito de fazer puxadinho, nós fazemos um puxadinho, tá?
Então, o que que ocorre? Aí essa criança, esse adolescente está lá. Ele não quer ser atendido por um profissional. Tá, então nós temos os primeiros, que nós chamamos de primeiro interventor, os interventores, os chamados conselheiros, os amigos. Que é aquele? É aquela pessoa, aquele professor, aquele padre, aquele pastor, aquele amigo, aquele professor, tá? Mas esse professor está sobrecarregado. O professor ele não foi treinado para ouvir a dor do outro, porque também ele tem as dores dele. Ele não foi treinado e capacitado para fazer tipo de intervenção, porque ele não é formado para isso. Tá? E essa criança e adolescente, mas por que, que eles não querem expor? Por que, que ele não quer buscar um profissional? A autoimagem. As doenças mentais, elas são as doenças da negação. As doenças sociais são as doenças da negação. Eu não quero expor a minha fragilidade, eu não quero expor quem sou eu. Isso dificulta muito, mas os primeiros interventores, professores, aqui em Campo Grande, nós criamos na Secretaria Municipal de Educação, que foi a primeira Secretaria de Educação do Brasil, a fazer um trabalho voltado para a saúde mental e prevenção de suicídio na rede pública. Tá? Nós fizemos uma capacitação para professores, diretores, coordenadores, professores de educação física, de história e gestores das CEINFs, né? Foi a primeira secretaria municipal do Brasil que se preocupou com isso. Criou-se um grupo de profissionais de psicólogos das prefeituras, foram capacitados para fazer esse tipo de intervenção. E os resultados apareceram. Muitos resultados apareceram. Vou dizer uma coisa aqui: evitaram muitos crianças e adolescentes aqui em Campo Grande esse trabalho. Tá? É um trabalho fantástico, que já foi exportado para outras cidades outras cidades do estado, e já foi para Recife esse trabalho. Mas por quê? Nós precisamos dialogar. O adolescente ele precisa ser ouvido. Tá? Ele não ouve. Nós precisamos ter um diálogo franco e fraterno. Mas voltando aí, por que, que não quer ser atendido por um profissional? A minha autoimagem. O adulto é assim. As pessoas não querem ir no psicólogo, no psiquiatra. As pessoas mais difíceis de se tratar em saúde mental: padre, pastor, médico e enfermeiro. Sabia? Mais difícil de procurar ajuda para a saúde mental é padre, pastor, médico, enfermeiro. Porque existe o lado dele, aquele que cuida, mas quem cuida dele? A autoimagem dele. Então, nós temos que falar. E aqui eu vou falar em primeira mão, nós estamos aí fazendo na Diocese de Campo Grande, na pessoa de Dom Dimas Lara Barbosa, o arcebispo de Campo Grande, nos convidou, nós montamos para eles, vamos dar uma capacitação do chamado Ministério da Escuta. A escuta, ou seja, aquilo que o seu pai fez muito tempo, aquilo que o seu pai fez a vida inteira, o chamado aconselhamento. O aconselhamento perdeu-se o sentido hoje na nossa sociedade. Mas o conselheiro é aquele que vai ouvir sem julgar, vai amparar sem condenar. É o que falta hoje na sociedade, no lar, na família. É o que falta hoje, essa visão de acolhedor, uma visão humanizada de ouvir a dor do outro. Humanização na escuta da dor do outro. Dor não compartilhada dói mais, tá? E eu sempre digo, toda dor é suportável quando não é em mim. Então, eu não fui chamado para julgar, condenar, eu fui chamado para acolher. Nós temos que trazer isso, nós temos que trabalhar isso nas escolas, o trabalho de capelania escolar, tem que estar, mas não esse trabalho de capelania escolar sério, não achar que a escola é a extensão da igreja, que não funciona. Nós vamos na escola para trabalhar com diversidades, nós temos que preparar para isso. A nossa realidade social, nós perdemos o sentido de escutar o outro. Nós só queremos postar e termos curtidas, né?
Teve uma aluna minha que falou uma coisa muito interessante para mim. Depois de uma aula, ela falou: Poxa, professor, eu entendi agora que eu perdi algumas pessoas nas minhas redes sociais, porque eu queria só que elas me curtiam, mas eu nunca curtia elas. Eu nunca curti uma foto das minhas amigas, tá? Existe muito Entendeu? isso, né? Mas aí que tá. É isso que está ocorrendo. Hoje, nós vemos nessa sociedade que nós queremos só receber, mas não queremos dar. Então, nós precisamos ouvir as pessoas, criar um ambiente propício para que as pessoas possam falar da sua dor, da sua angústia. Ter a consciência de que psicólogo e psiquiatra não vai acabar com sua fé, muito pelo contrário, você vai ter qualidade de vida lá. E, principalmente, não, principalmente, ter a maturidade de que você não precisa provar nada para ninguém. Quando eu entendo que eu não preciso provar nada para ninguém, eu estou liberto de muitos pesos sociais, muitas questões sociais e redes sociais. Eu não preciso provar nada para ninguém. Isso é libertador, principalmente para a criança, o adolescente e adultos infantilizados. Você não precisa provar nada para ninguém, tá? Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que ser você. Busque ajuda, fale da sua dor, fale do que te incomoda. Uma dor não compartilhada dói mais. E olha que dói, por isso que eu preciso falar da minha dor. Interessante isso. E aí o senhor tratou num, num tema extremamente importante, a capelania escolar. Né? Existe hoje capelania escolar, só que em muitos aspectos, infelizmente, com visão não de amparo, mas uma visão proselitista no sentido de estender a igreja dentro da escola. Está Né? errado, não funciona. Mas qual a importância se nós tratarmos? Existe a possibilidade de, creio eu sou um professor e eu preciso analisar assim, existe a possibilidade e qual a importância seria se essa possibilidade existisse de um professor ter uma capacitação de capelão, no sentido de conselheiro? Ele vai mais para conselheiro do que capelão, né? Deixa eu te falar duas coisas. Primeira coisa, nós demos o primeiro curso de capelania escolar, foi um projeto de extensão aqui na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina, né? Tivemos várias pessoas fazendo esse curso de capelania escolar, foi muito bom. E pasme-me, quando o Supremo Tribunal Federal viu a legalidade ética, moral, humanizada do trabalho religioso nas escolas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal do Brasil legitimou a ação do trabalho espiritual religioso dentro das escolas, dentro das universidades. Isso eu achei um avanço, porque eu achei que não passou por quê? Porque eles viram a importância do trabalho. Aí que está a grande dificuldade. Eu 31 anos como capelão militar do Corpo de Bombeiros, há quase 30 anos como capelão do Hospital Universitário, da Universidade Federal. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Nós precisamos Por favor, me aprender, chama de você. Por favor. nós precisamos aprender a ser espirituais e menos religiosos. O religioso é aquele que analisa, julga, condena e executa. Esse é o religioso. O espiritual é aquele que aceita e respeita o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. Isso é a essência da espiritualidade. E aí que está. A sua pergunta foi muito feliz. Capacitar professores para uma escuta diferenciada. Uma escuta, o trabalho da escuta. Porque ouvir é uma coisa, você ouve. Escutar é quando você aprofunda o laço pessoal, tá? Por que a escuta é a face? O ouvir, eu ouvi um barulho. Eu estou te escutando, pode falar. Olha a diferença que é. Então, escuta, a própria igreja pode ofertar uma capacitação aos professores gratuitamente. Eu acho que a própria Secretaria Municipal aí de Três Lagoas vai receber isso com muita alegria,
né? Se for o caso, eu até posso ajudar vocês aí. E por quê? Infelizmente, o Estado não viu isso, né? Nós fizemos um projeto, a Secretaria Estadual não viu que isso não levou adiante. Por questões, eu não sei por questões. Estive na secretaria, conversei com a secretária, mediada pelo pastor Sérgio Nogueira, né? Estive na Secretaria de Educação junto com ele, né? E não andou. Ótimo. Do Estado. Mas a prefeitura viu isso e está funcionando. Capacitar o professor, não só o professor, mas aquela senhora da limpeza, a tia da cantina, o guarda municipal que atua ali, tá? A secretaria, a zeladora, coordenação, o chamado a escuta, o ouvir, o escutar diferente. Está pronto para, tá? Isso pode ter um canal de comunicação, um canal aberto para comunicação. Isso, só que quando isso implanta, vou dizer uma coisa para o senhor, aparece muita situação. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir valorizadas. Uma das coisas em negociação com vítimas, tentativa de suicídio, a primeira coisa que a gente utiliza é eu me importo com você. Essa palavra, eu me importo com você, abre um canal de comunicação de confiança. Se um professor capacitado, uma escuta diferenciada, chega no final da aula ele fala, gente, eu me importo com vocês, quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Se não quiser conversar, mande um recado para mim, tá? Mande um recado, mande um bilhete, estou à disposição. Faz diferença na vida de uma criança ou adolescente que está em sofrimento, que dentro da casa ele não é escutado. Ele não é escutado. Ele não é ouvido. Na escola, ele vai ser. Então, é um projeto bom, é um trabalho árduo, mas os resultados eu garanto para o senhor que são fantásticos. Eu já quero externar aí um convite prévio e começarmos a trabalhar nesse aspecto, né? A Interessante, igreja, professor. Pode eu falar. acho que a função da igreja é trazer respostas de grandes dificuldades da sociedade. A igreja, ela tem o seu lado sacro, tá? Sua liturgia, isso é a função da igreja, mas ela tem função de se inserir-se na sociedade para trazer essas questões da sociedade. Por quê? Porque quando começou a tal da baleia azul, tá? Eu fui uma das pessoas que orientei muito a imprensa aqui no estado, a própria Secretaria de Educação do município, alertei e falei, isso é uma panaceia, nós não podemos entrar numa histeria. Quando veio o boneco Momo, eu dei uma entrevista para a Record, a nível local, depois para a Record nacional, e parou. Eu falei, isso é uma histeria, não existe nenhum caso Momo. Tá? Esse caso Momo é um concurso que teve no Japão de escultura, e o segundo lugar, que foi o ganhador, era a face de uma águia de uma mulher, né? E foi fotografado e alguém, aquela histeria Momo, tá? Começou em 2017 no México, em língua espanhola, e chegou no Brasil agora. Demos reportagem, orientamos a mídia, foi um alerta dado pela Polícia Civil de Santa Catarina, tá? Mas não tem nenhum caso concreto. Então, nós não podemos entrar em histeria. E isso vem a orientação para os professores. Nós orientamos o pessoal de Cuiabá há uns 20 dias atrás, sobre a questão do Pateta aqui em Campo Grande, tá? Então, isso tudo é a função nossa de educadores, trazer resposta para a sociedade, mas resposta baseada em evidência, trabalho sério, e isso a igreja pode proporcionar à sociedade, principalmente hoje. Aonde estão as nossas crianças? Nas escolas. Passa muito tempo na escola. Mas também é um campo de conflitos. E esses conflitos, muitas vezes, nascem na escola e vai para dentro da casa e lá se expande. Então, esses conflitos nascem na escola e tem que morrer na escola. Por quê? Porque a gente tem que criar um diálogo, nós temos que ser
gerenciador de conflitos e mediação de conflitos dentro do ambiente escolar. Aí vem o papel da igreja, da capelania. Ótimo, não, eu concordo plenamente. Creio que a igreja, por ser igreja e ainda mais de Cristo, ela precisa valorizar a vida, valorizar e preservar a vida, em amplos os aspectos. Eu gostaria de. Poxa, pena que o tempo é escasso para todos nós, né? Pedir conselhos práticos, vivenciais para todos nós, de como preservarmos a vida em momentos de enclausuramento social. Como preservarmos a vida em momentos de angústia familiar. Tem muita gente com angústia familiar, tem gente que não, mas tem muito sofrendo com angústia familiar que nasceu pelo conhecimento e reconhecimento do ser humano. Quando um se coloca ao diferente que é o outro, nascem conflitos que precisam ser sanados também. Como valorizar a vida nesse período e nesse momento tão específico do qual estamos vivendo? Primeiro, uma coisa nova. Primeiro, uma coisa nova para todo mundo, esse momento que nós estamos vivendo. Segundo, alta taxa de desemprego. Tá? Muitos chefes de família desempregados perderam seus empregos, suas rendas. Muitas mães perderam sua renda e traz um conflito muito sério isso aí. Segundo, um aumento desacerbado de consumo de bebidas alcoólicas nesse período. E a bebida alcoólica, você sabe, ela vai desencadear o quê? Ela vai desencadear violência. Ela vai ocasionar o quê? Perda das razões, da emoção, do sentido prático, da moral, tá? Aonde, eu sempre digo o seguinte, onde o diabo não pode ir, ele manda um copo de cerveja gelado. Que casa? Volto a dizer, as nossas casas, privilégio daqueles que têm uma casa um pouco maior, mas nós temos hoje a casa com 2 quartos, sala, banheiro e cozinha, um minúsculo quintal para 5, 6, 7 pessoas. Pessoas que convivem nos apartamentos pequenos com várias pessoas. Pessoas que moram em casas, mas muitas pessoas, muito. Aí vem os conflitos. Quem sujou o copo, quem não lavou a panela, quem deixou a porta aberta, quem deixou a janela aberta, quem desligou a luz. O chuveiro tem que ser quente, toma um banho pouco. Quem deixou a lata aberta, quem que. Ó, você não jogou lixo para fora, quem deixou o cachorro sair, eu não vou dar banho no cachorro, não vou dar. Aí começa essa briga. É o que eu chamo de neurose. Tá? É uma neurose social onde ninguém contribui com ninguém. Falta diálogo. Né? Feliz aquele que acorda e fala, Senhor, hoje eu vou ser feliz. Aí olha para a esposa e fala, meu Deus do céu, o que eu vou pegar agora? Então começa assim. Tem gente que acorda já brigando porque o sol está quente. Tem gente que acorda porque está chovendo. Tem gente que já briga porque tem que tomar café. Então, o que é? Eu vou dizer uma coisa para o senhor muito séria. Aonde está o ser humano tem conflito. Tá? O ser humano é complexo. Então, não vai passar. Esse vírus vai ficar, como ele já estava, vai ficar. Nós temos que nos acomodarmos. E uma das coisas mais interessantes, para prático, para ser feliz nesse momento, é ter maturidade em reconhecer os seus erros. Aquele que não tiver a maturidade de reconhecer os seus erros, corrigir os seus erros e não praticar de novo, vai sofrer. Mas aquele que tiver a maturidade de dizer desculpe, eu errei, me perdoe, esse vai ser feliz nesse momento. Por quê? Porque os conflitos, as pessoas estão ficando dentro de casa. E tudo começa dentro do ambiente familiar. Nesse momento, quer ter valorização da vida, tenha maturidade em reconhecer os seus erros. Reconheça o seu erro, isso é maturidade. Isto é a evolução, isso é ser uma pessoa espiritualmente em Cristo.
conflitos dentro do ambiente familiar. Maravilha. Eu queria conversar muito tempo, mas infelizmente todos nós temos as nossas limitações temporais também, né? Pastor Reis, professor Reis, foi uma honra ter falado contigo, um privilégio. Assuntos que são necessários serem esclarecidos, né? Não somente aos fiéis, mas todos aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo. Louvo a Deus pela sua vida. Foi mais uma vez um privilégio reencontrá-lo, né? E agora aqui, novamente, já estendendo um convite que pela fé acontecerá, com o pé no chão, de ser uma referência de capelania aqui para a gente na cidade de Três Lagoas. E como pastor da quarta igreja, conhecendo a igreja que temos, já vamos dizer o seguinte: queremos sim fazer com que isso aconteça. Olha a coisa linda, ele com o pet dele. Deus abençoe, pastor, grande e poderosamente, e que todos os seus planos venham a ser concretizados no Senhor. Amém? Amém? Estamos à disposição aqui, a gente pode trabalhar esse projeto aí de capelania escolar aí em Três Lagoas, tá bom? Maravilha. Beijão para todos. Até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.